Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui dando uma organizada, acabei de comer a banana aqui na loja. Contar algo pra vocês. Tô descabelada, tô dando uma organizada aqui, né? Como eu já havia falado, deixa eu mostrar a vitrine pra vocês. A Meg, né, pra variar, tá arrasando. Coloquei esse conjunto kimono com essa bermuda laranja, cores complementares. Coloquei esse vaso aqui também, né, de flores com essa mesinha pra dar um charminho. E a Gi tá assim, toda de orange, toda de laranjona. Era pra ter colocado um colar, mas vamos ver ainda. Já organizei essa arara. Já dei uma limpada aqui na loja. Essa talija também tá organizada, eu vou deixar ela assim mesmo. Vestido lindo, maravilhoso. E aqui ainda falta eu organizar. Contar uma novidade pra vocês. Ontem, eu vou colocar assim que é mais legal. Ontem eu fiz uma sessão de terapia com uma especialista diferente, que ela é TCC. Eu não vou saber pronunciar corretamente, mas é terapia cognitiva e é baseada no nosso comportamento, nos nossos comportamentos. E eu gostei muito da abordagem dela, espero manter nisso, né? Tava precisando, porque eu acredito que a terapia, ela é vida. Ela é vida toda descabelada, gente. Não me ignorem, tá? Eu ia fazer outra coisa, esqueci. Eu tô muito acelerada. E você pensa de acordo com essa abordagem, o que você pensa se... Na verdade, a Bíblia fala sobre isso, né? É como se fosse aquele penso, logo existo. Tipo, é mais ou menos isso? Faz sentido pra vocês? Mas peraí, que eu vou explicar esse trem direito. Deixa eu só fechar aqui. Eu tô muito acelerada ultimamente. E isso tem me gerado comportamentos não legais. E como eu já percebi isso e vi que é algo que se repete dependendo do que acontece, é como se houvesse uns gatilhos que fizessem com que eu agisse dessa maneira. E na terapia ontem eu percebi que são comportamentos que acontecem de acordo com como se fosse algo que eu vivo. Assim, as minhas emoções, elas meio que me dominam. E isso não é legal, porque não é bom. Você tem que dominar suas emoções e não ser dominada por elas. Então, ter esse domínio próprio é muito importante. E eu tô tentando fazer, mas a maneira que eu tava fazendo parece que tava sendo mais... Na verdade, eu tava sendo bem rígida comigo. Eu tava fazendo coisas que, ao invés de me deixar mais leve, tava me deixando mais perturbadinha, vamos dizer assim. Mas a terapia cognitiva, ela é muito boa porque é algo que vai ajudar na prática. Porque como eu vou... Aqui, achei. Calma aí, eu vou ler pra vocês um pouquinho sobre. O que é a terapia cognitiva comportamental e como funciona. Minha dicção ultimamente também tá horrível, porque minha língua tá mais presa, sei lá. Acho que é porque eu tô acelerada também. E falo. Parece uma trem que não para. A TCC, eu vou falar de forma abreviada pra não enrolar. Ó, a terapia cognitiva comportamental é uma abordagem que leva em consideração diversos aspectos ao paciente. De modo geral, essa psicoterapia busca compreender a forma como os indivíduos interpretam o seu redor e como reagem a isso. Ou seja, você pensa e logo se torna uma verdade. É como se fosse isso. Isso não é legal, porque imagina, você tem uma enxurrada de pensamentos e o que você pensa se torna uma verdade. É como o seu cérebro entende como se fosse uma verdade. E isso não é legal porque o seu corpo reage de uma maneira, é como se suas... Cara, olha, se você não sabe lidar com isso, é uma bênção muito ruim. Bênção muito ruim pra não falar outra coisa, né? Mas vamos lá.
A terapia cognitiva comportamental, desculpa, ela foi criada na década de 60, enfim, eu não vou entrar em detalhes nessa parte, mas eu vou logo para a prática. A teoria central dessa técnica utilizada para ajudar a gente a não surtar, né, vamos dizer assim, a ideia central dessa abordagem é mudar as crenças básicas do paciente sobre si mesmo, seu mundo e as outras pessoas. É possível alterar o modo com que ele se sente, seus humores, seus comportamentos. Sendo assim, essa abordagem pode ser exemplificada assim: situação, evento, pensamentos automáticos, crenças, reações emocionais, comportamentais, fisiológicas. Isso significa que a terapia cognitiva comportamental tem como base o modelo cognitivo, ou seja, acredita que a emoção e o comportamento são influenciados pela forma que o indivíduo interpreta os acontecimentos. Por exemplo, se um funcionário é chamado até a sala do seu chefe durante a caminhada até a sala, ele tem pensamentos como: eu fiz alguma coisa de errado, eu entreguei o relatório para ele, mas eu deveria ter feito isso mais rápido. Você começa uma cobrança excessiva, uma cobrança que não é legal, sabe? Já cria 1001 possibilidades, e pode ser que essas possibilidades, elas simplesmente não aconteçam, elas não existem, mas sua cabeça, de tanto você pensar, ela se torna uma reação que o seu corpo, ele começa, sabe? Exatamente como eu tô bem aqui. É possível imaginar que, ao fazer essa caminhada com esses pensamentos, o funcionário comece a sentir isso aqui é só um exemplo, começa a sentir o coração acelerado, as mãos trêmulas, suadas e respiração rápida, ansiedade, pode chegar até o ponto de começar a conversa com um pedido de desculpas para o chefe. No entanto, é possível que o chefe tenha chamado o funcionário para fazer um elogio, por exemplo. Então, uma pessoa que tem esse excesso de pensamento, esse excesso de cobrança, se auto-sabote dessa maneira, sabe? E eu ultimamente eu tenho percebido que eu tenho esse comportamento. Com o tempo, eu fico repetindo ele. Eu sou muito rígida comigo mesma e isso pode me atrapalhar na forma que eu trabalho, enfim, nas relações que eu tenho de amizade, enfim, qualquer tipo de relacionamento, isso me atrapalha, porque eu sempre coloco o outro acima de mim mesma, e isso não é legal. E eu quero mudar isso, eu já tenho consciência, e eu quero ser uma pessoa mais leve comigo mesma, porque eu tenho paciência com qualquer pessoa que estiver na minha frente. A pessoa pode ter pisado na bola comigo, mas eu vou respirar bem fundo e vou conversar, vou respeitar. Já comigo, eu sou muito rígida. Se eu faço é porque quero, e se eu faço algo que não saiu conforme eu planejei, eu já me cobro mais ainda, por que eu não fez? Porque, tipo assim, é como se eu fosse a minha... Bom, né? É como se eu me sabotasse constantemente, e isso gera um cansaço mental, que gera um cansaço físico, que gera vários tipos de emoção que não é legal, isso acaba me atrapalhando. E com essa abordagem, nessa terapia, eu acredito que vai ser bom pra mim identificar e cuidar, né, pra não surtar, porque a minha vontade, às vezes, é de não fazer nada, porque, não vai sair bom mesmo, mas isso é algo que, cara, que doideira, né? O ser humano é bicho doido. Mas, enfim. E vamos fazer com que isso dê certo. E como funciona na prática? O primeiro passo do processo terapêutico é identificar os pensamentos automáticos, né? Avaliar e validar a validade deles. Usando, por exemplo, o anterior, né? A sensação desconfortável de caminhar até a sala do chefe demonstra que há medo. Então, a análise do psicólogo e o paciente, eles entenderão que o pensamento tem fundamento ou não. É tipo, o pensamento é algo verdade? É algo de fato? Tipo, são só suposições, nem aconteceu. Você nem chegou na sala do chefe e você já tá... o que foi que eu fiz de errado? Eu poderia ter feito isso mais vezes, enfim. Mas aí o psicólogo, ele vai te auxiliar a ter prática, vai te ensinar a se autoavaliar de uma forma prática que vai dar um resultado, sabe? Porque uma coisa é eu saber, ai meu Deus, a pessoa tá caindo. Ai, misericórdia, gente do céu, o celular. Uma coisa é você... depois eu mexo.
Uma coisa é você ter consciência disso, mas, tipo assim, eu entendo, porém eu não consigo pôr na prática. Tá vendo como minha língua tá estranha? Tá ficando presa, sei lá. Mas na prática é diferente. Então, isso é um pensamento que precisa ser adaptado para que seja de forma positiva e não negativa. E nós, seres humanos, infelizmente, temos essa característica muito abençoada, para não falar outra coisa, de pensar em coisas negativas. E parece que elas têm um peso maior na nossa vida. E não deve ser assim. A gente tem que respirar e analisar. Peraí, isso aqui é verdade? Por que eu tô agindo assim? E eu acredito que isso vai ser bom. Eu vou trazendo mais detalhes conforme for indo, pra ver como que funciona. Eu tô estudando também psicologia e essa área, ela me chamou muita atenção. E eu tenho esse detalhe, essa característica, quando eu percebo que é algo que eu gosto, eu fico hiper focada. Parece que eu respiro aquilo dali. Inclusive, eu vou falar isso com psicóloga. Isso é um assunto interessante. E tá, durante essa abordagem dessa sessão que a gente teve, eu tive essa conclusão que eu preciso me policiar e ter discernimento para poder lidar comigo mesma. Porque com o próximo eu consigo de boa. E comigo, por que eu sou assim? Que falta de... Eu não sei se essa é a palavra. Foi o que eu falei pra ela, eu não sei. Me amar, parece, sabe? É como se eu não soubesse me valorizar, é como se eu não soubesse dar valor a mim mesma. E isso não é legal, porque você aceita coisas que não deveria. Parece que você começa a se invalidar em todas as questões, mesmo pessoas dizendo quão incrível você é, quão abençoada você é, quantos pontos positivos você tem, mas você não consegue se ver assim. E isso não é legal, não. Tipo assim, e eu tenho essa consciência. Eu tenho essa consciência de que isso não é legal. Só que parece que, mesmo assim, eu não consigo me ver assim. E eu quero entender o porquê que eu não me vejo assim. O porquê que eu não me vejo uma pessoa legal. Aliás, hoje eu me vejo, né? Uma pessoa legal, sou uma pessoa interessante. Eu tenho características legais. Só que tem dias que isso pra mim se torna algo... Tá, e aí? E aí acontece coisas que faz com que eu esqueça disso. E vai acontecendo e eu percebo que é um ciclo vicioso, é algo que acontece recorrente. E o porquê que esses padrões ficam se repetindo? Que atitudes eu tenho que ter para que não aconteça? Aí eu vou cuidar nisso. E eu já falei tanto, né? Parece que eu tô falando, mas é sobre isso o nosso vídeo de hoje, sobre você se autoconhecer. E pelo que eu pesquisei e pelo que eu já estudei, de acordo com... que eu sou dessas. Gostei de um assunto, eu vou lá e... E eu gostei muito dessa abordagem, porque ele nos ensina a identificar o que é negativo e o que é verdade, é para você deixar de agir de forma emocional e agir mais de forma racional. E eu admito que eu tenho dificuldade de agir de forma racional, porque eu sou muito emotiva. Tudo eu sinto demais, dura demais. E tem dias que eu consigo discernir, beleza, eu só simplesmente ignoro. Mas tem dia que eu fico remoendo aquela situação. Eu poderia ter falado isso, por que a pessoa fez isso e aquilo. E às vezes é só um desgaste emocional que a gente não precisa. Aí esse dia também devido a esse excesso, essa enxurrada de pensamentos, eu fiquei atrasada durante 11 dias. Um estresse desnecessário. E não tinha possibilidade nenhuma de eu estar grávida. Nenhuma mesmo. E eu, cara, o que tá acontecendo? Eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque tava demais. Porque as tentativas que eu estava fazendo, que era coisa que eu gostava, que era, tipo assim, cara, eu vou, por exemplo, quando eu tô muito sobrecarregada, cansada emocionalmente, ou quando eu tô... socorro, eu preciso fazer alguma coisa por mim, preciso tirar um tempinho pra mim, devido à correria do dia a dia, as responsabilidades que a gente tem como adulto e tudo mais. Eu precisava fazer, por exemplo, antes eu pedalava 10 km, hoje eu pedalo 20 e às vezes tá aumentando e parece que não tá sendo o suficiente. É como se
eu tivesse por exemplo, eu colocasse pequenas metas pra mim, pra eu poder me sentir bem, pra eu me sentir... Aliás, nessas últimas vezes que eu fui pedalar, foi mais no sentido de calma, respira, eu preciso gastar essa energia pra não ficar pensando tanto. E tem afetado também na forma de eu dormir, tipo, há um estresse, o meu trabalho também tem me atrapalhado no meu trabalho, porque parece que você sempre tá cansada, que você sempre tá esgotada, sabe? E isso não é legal. Então, por esse motivo, eu achei necessário procurar ajuda psicológica, porque se eu não tô conseguindo, eu tenho que procurar ajuda pra alguém que precisa, aliás, que tem essa capacidade de me ajudar, já que eu não tô conseguindo me ajudar, ter clareza nos meus pensamentos, ter de forma prática, né? É claro que a psicóloga, ela vai te ajudar a te entender, a te compreender e ela faz com que você se enxergue para que você haja. E isso é muito legal, isso é muito legal. Então, só pelo fato de saber que pode ter uma raiz desses comportamentos, né? O porquê que eu reajo assim, que falta de confiança é essa, vamos dizer assim, porque todo excesso aponta uma falta, né? E quando eu era criança, isso pode ser também, a gente não chegou à conclusão, porque foi a primeira sessão, né? A gente chegou à conclusão que pode ser que seja esses... Por que esses padrões acontecem? O que aconteceu, e pelo que eu percebi também, esse desequilíbrio, vamos dizer assim, desequilíbrio acontece com coisas que não tá no meu controle. É como se, por exemplo, eu já falei pra vocês sobre o relacionamento que eu tive, que foi totalmente louco, mas e que me trouxe desencadeou vários desequilíbrios comigo mesma. E a partir de um tempo eu consegui me reerguer, vamos dizer assim, com isso. Só que aconteceu algo em dezembro, que isso eu descobri ficou mais claro, na verdade, na terapia ontem, que aconteceu algo em dezembro comigo que fez com que eu desestabilizasse. Foi algo que, nossa, aconteceu e tudo que parecia bem veio à tona, sabe? Foi isso que ela falou. Deilane, eu vejo que você... Não é que tava tudo bem. Era que você já tava cheia. Seu balde já tava cheio de água. E esse acontecimento foi o estopim. Foi o estopim pra você ver que não tava nada bem, tipo... Tava bem, mas tava controlado. Você tava bem, você tava... Mas esse detalhe, esse acontecimento, ele... Veio acabar com tudo, sabe? Com toda aquela segurança que eu tava. Que, cara, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Aquela pessoa que tava mostrando que tava lá, fazendo tudo mais. Ela destabilizou por algo que aconteceu. E, de forma emocionalmente falando, foi algo muito punk pra mim. E eu não soube lidar. E a minha tentativa para saber lidar com isso foi fugir da situação, foi me isolar. E aí tá, a gente vai investigar o porquê disso. E o porquê que você se isola? O porquê que você sempre defende o outro, porque você sempre protege o outro, mas você é rígida consigo mesma. Você se cobra tanto. Por que os seus sentimentos... Daí eu expliquei a situação que aconteceu. E ela, por que pra fulano... Tudo bem, ele tá tudo bem, a pessoa não precisa saber disso. E tá tudo bem, mas pra você não tá. Ou por que você se invalida tanto? Por que você é tão rígida com você ao ponto de anular seus sentimentos? Seus sentimentos, eles estão aí. Eles estão aí. Aí, de tanto você ficar... eu não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Isso acaba com o psicológico da gente. Porque você fica... ignorando seus sentimentos, ignorando seus limites, ignorando tudo que é de você. Eu falo isso por mim. E aí o outro tá tudo bem, tipo, tudo bem você se lascar e a outra pessoa tá bem, é tipo isso. E aí é bem interessante, eu gostei muito. Mas, de forma
conclusórias, vamos dizer assim, de uma conclusão, né, sobre a terapia e sobre a abordagem. É muito legal porque ela aborda uma terapia, né, uma sessão tudo mais falada e tudo mais. Ela é estruturada, ela é diretiva, ela te dá uma direção. E o bom também que eu gostei é que é algo limitado, tem prazo pra acabar, sabe? Quando você vê que você tá dando as respostas corretas pra você se ajudar, isso é bom. Aí... deixa eu ver. E é uma das técnicas que fundamenta na crença do que que afeta a gente como indivíduo. Em grande parte também pode ser o mundo da nossa mente, porque se a gente pensa, logo a gente gera um comportamento que, tipo assim, você pensa... Peraí, se eu consigo falar. Se você pensa, você acha que é verdade, seu cérebro entende que é verdade. E se é uma verdade, você gera um comportamento, sabe? Você age. Então, isso é interessante. Tá. E aí, também, isso também tem, né, é devido às experiências que a gente já teve, no que a gente acredita, é a forma que a gente pensa, é a forma que a gente vê o outro. Enfim, é uma abordagem muito interessante que eu amei, essa técnica. Que, às vezes, é só a gente que olha de maneira distorcida, né, até uma visão que a gente tem sobre a gente mesmo. Mas aí vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar, porque sem fazer nada não dá pra ficar. Não dá pra ficar sendo que você tá vendo que os trem não estão indo e você não faz nada pra ele sair do lugar. Então, autoconhecimento é liberdade. Falar que nem o Sérgio não, Pedro Calabres, ele fala isso. Autoconhecimento é liberdade. E é uma frase totalmente verdade, sabe? Que se você se conhece, se você tem conhecimento, você é liberto. Se você tem consciência que você não tá indo bem por determinada atitude que você tá tendo, isso vai ser uma chave pra te libertar. E você decide se você quer sair dessa situação ou não. E eu escolho sair dessa situação. Eu escolho cuidar de mim. Eu quero cuidar de mim. Eu quero que as coisas fluam com mais leveza. E eu acho que é isso. E eu vou mostrar como que tá meu celular aqui atrás pra você, que não... negócio estranho. E é sobre isso o vídeo de hoje. Eu vou tentar aparecer mais vezes, como eu falei pra vocês, né? Vou terminar de organizar aqui a loja. Tá quase na hora do meu horário de almoço. E é isso, e até o próximo vídeo.